porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Deus que te sara. Eu enviei minha palavra pra curar. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Deus que te curou.
Depois desse fundamento, de lançar fora o medo, de dizer que nós não estamos nos tempos do Apocalipse da Bíblia, ou do que Jesus falou no livro de Mateus 24. Agora nós vamos realmente começar a falar sobre os últimos dias. Aqui só dei uns pontos, uns toques, para garantir a você não ter medo desse tema, os últimos dias, pelo que a própria Bíblia diz, que a grande tribulação, os piores dias. Jesus, quando ele falou sobre a grande tribulação, ele disse que nunca haverá dias iguais, dias piores do que esse. Ainda diz que naquele tempo, naqueles dias, os homens vão desmaiar só de horror, da expectativa das coisas que sobrevirão. Ou seja, só da expectativa do que sobrevirá, os homens vão desmaiar. No livro de Isaías diz que naqueles dias, que são os dias do que está escrito em Apocalipse, em Mateus 24, naqueles dias, os homens vão se contorcer de dor, de tanta dor, que vão sentir a mesma dor que a mulher sente no parto. Então serão dias terríveis, mas isso só pode acontecer depois do arrebatamento, quando formos tirados dessa terra. Então, amados, quando trazemos esse tema, os últimos dias, nós precisamos ter uma atenção sobre a expressão dessa palavra. Porque o contexto em que ela se encontra é que nós vamos empregar de fato o significado. Então, quando falamos de últimos dias, eu quero dizer a você que temos que ter muita atenção na expressão últimos dias. Por quê? Porque essa expressão últimos dias, ela vai ter seu significado de acordo com o contexto. O contexto no qual essa palavra ela é empregada é que nós vamos trazer o significado real dela. Porque tem crente aí que onde abrir a Bíblia, que tiver o nome últimos dias, ele já está direcionando aquele que está lendo ao fim do mundo, a vinda de Jesus, a isso ou aquilo. E não é só assim não. Quando você encontrar na Bíblia a expressão os últimos dias, você tem que observar o contexto que ela está sendo empregada. Porque o contexto é quem vai nos dar de fato o significado dessa palavra. De qual significado ela está sendo carregada. Igual o exemplo da apostasia. Não é porque a apostasia em algumas partes da Bíblia é abandono da fé, que toda parte que ela tiver escrita será abandono da fé. Não, tem que ver o contexto. Do que é que se trata o contexto. E daquele contexto se trata de retirada. Que só após a retirada é que o anticristo se manifesta. O anticristo não está esperando o crente se desviar para ele vir ao mundo. É só a igreja sair. Quando a igreja sair, ele vem. A apostasia, ser retirada, sair do meio. Então, quando falamos dos últimos dias, nós precisamos atentar para essa expressão e observar o contexto que essa palavra é empregada. E aí é que nós vamos extrair o significado dela. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Aqui diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Ou seja, observe que tem a palavra últimos dias. Nós temos que atentar para saber qual o significado, o contexto está carregando ela. E quando nós observamos esse contexto, últimos dias aqui não está falando de nada do futuro, não está falando de nada do fim, está falando de algo recente. É como ele falasse assim, olha, antigamente Deus falava por meio dos pais, pelos profetas, mas agora, recentemente, Ele está falando por meio do seu Filho. E o texto está usando os últimos dias, ou seja, agora quentinho, saindo do forno, Deus está falando por meio do seu Filho. É como aquela expressão, últimas notícias. Últimas notícias não é notícias do futuro. Últimas notícias são notícias recentes.
é o que está usando aqui nesse contexto, últimos dias. Então, quando você encontra na Bíblia últimos dias, não vai sair interpretando como fim do mundo, como volta de Jesus. Não, observa o contexto para saber qual sentido o contexto está carregando a expressão. Como, por exemplo, em Tiago capítulo 5. Abra sua Bíblia lá, Tiago capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Olha o que diz aqui, ó. E agora, vós ricos, chorai e planteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão roídas pelas traças. Verso 3. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem é testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Para os últimos dias. Agora sim, últimos dias nesse contexto não é coisa recente, igual está lá em Hebreus. Últimos dias nesse contexto está falando de algo futuro, um certo juízo futuro que está por vir. Entende? Então nós não podemos pegar qualquer coisa que esteja escrita ali, qualquer passagem bíblica que fale de últimos dias, já pegar aquele dali a pregar para os nossos dias, ou para o final do mundo, ou para a volta de Jesus. Não, temos que atentar para o contexto, porque é o contexto que dá o significado da expressão os últimos dias. Então a primeira parte sobre os últimos dias que eu quero que você entenda, é que você não precisa ter medo sobre isso, sobre esse tema. Se você guarda a palavra de Deus, você não tem que ter medo, mas que procure compreender o que é de fato os últimos dias. O segundo ponto é você saber que quando você encontra algo relacionado aos últimos dias, na palavra de Deus, você precisa ler com atenção todo o contexto para saber qual sentido o contexto está dando a essa expressão os últimos dias. Porque qualquer palavra fora do seu contexto é pretexto para heresia, é onde nasce, onde surge as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. É pegar um texto isolado e isolar do contexto. E o terceiro ponto importante sobre os últimos dias é entender que existem 3 grupos de pessoas nas profecias bíblicas. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, que diz: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Quando nós observamos esse versículo apresenta 3 grupos de pessoas. Quem são esses 3 grupos de pessoas? Judeus, gentios e igreja. E para cada um desses 3 grupos de pessoas, existem profecias bíblicas. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Então observa o seguinte, em 1 Coríntios 10, 32, ele apresenta esses 3 tipos de povos. Nós sabemos que nossa Bíblia ela é dividida em 2 partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. Antiga Aliança e Nova Aliança. Na primeira aliança, quando você lê ali toda a antiga aliança, você vai observar que ali só existem 2 tipos de povos. Não existem 3 tipos, só existem 2. O povo de Deus, que é o povo da circuncisão, e os incircuncisos. Então, se você lê ali a Bíblia, você sempre vai ouvir algo sobre circunciso e incircunciso. Quem são os circuncisos? São o povo que tinha uma aliança com Deus, os descendentes de Abraão. Então, quem são os judeus? Os descendentes de Abraão. Então, existem profecias na palavra de Deus específicas somente para os judeus. Ou seja, quando você encontra a palavra os últimos dias na Bíblia, você tem que observar o contexto que está inserida a expressão os últimos dias e observar se nesse contexto, se ele está escrito para qual dos 3 povos. Porque existem coisas futuras que estão profetizadas na palavra de Deus que é especificamente para judeus. Existem profecias
coisas dos últimos dias que estão escritas somente para gentios e outros somente para a igreja. Então é importante você saber para quem está escrito. Não é simplesmente pegar um texto bíblico, abrir a Bíblia num lugar aleatório ali, encontrar ali os últimos dias, não sei qual acontecimento futuro, e pensar que a igreja vai participar. Pensar que é algo relacionado à igreja. Por que é que existem crenças de igrejas que acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação? Porque eles pegam textos na Bíblia que está falando sobre a grande tribulação, porém os textos que falam sobre a grande tribulação, que narram aquele período, ou é sobre os judeus, ou é sobre os gentios. Mas nenhum contexto bíblico que fala de grande tribulação, a igreja está inserida. Porque a grande tribulação só dará início quando a igreja for retirada. Quando acontecer a apostasia, a retirada. Enquanto não acontecer a retirada, não tem anticristo, não tem tribulação. Mas as narrativas bíblicas que falam sobre os judeus e gentios no futuro, é eles passando por esse período. Então é importante você saber que existe os últimos dias dos gentios, os últimos dias dos judeus, os últimos dias da igreja. E quando você vê os últimos dias na Bíblia, você tem que entender. Porque, amados, se você pegar o que está escrito nos últimos dias, que os gentios irão passar, que os judeus irão passar, e você pega para você, você realmente vai ter medo. Que passar por um período daquele é terrível período. Mas quando nós entendemos pela palavra de Deus que nós vamos ser retirados, isso nos dá segurança e confiança. Porque Deus ele vai nos tirar da terra antes que sobrevenha esses terríveis dias. Então o primeiro passo é entender isso. Existem profecias que estão na Bíblia, que ao você ler, ao você se deparar com elas, você precisa saber para qual povo está escrito. É para mim, que sou igreja? É para judeu ou é para gentios? Quem são gentios? Gentios é qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, de qualquer nacionalidade, que não é descendente de Abraão. E quem é a igreja? Qualquer gentio ou qualquer judeu que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna igreja. O que é a igreja? Qualquer um, seja judeu. Então, dos três povos é o seguinte: dos dois povos, Deus fez um que é a igreja. E a Bíblia fala bem sobre isso. Eu não quero ler os versículos que falam sobre isso, porque não é esse assunto que eu quero abordar aqui. É como eu disse, nós não vamos falar tudo sobre os últimos tempos. Mas para falar sobre os últimos dias, para falar sobre os últimos tempos, nós precisamos entender que existem profecias específicas para cada um desses três povos: judeu, gentio e igreja. Então nós vamos começar sobre o tempo dos gentios. E para lançar como base esse tema, nós vamos usar a passagem que Jesus falou sobre isso no livro de Mateus, ou no livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 24. Então preste atenção numa coisa. Quando nós observamos na Bíblia, existe um tempo que é os tempos dos judeus, os tempos dos gentios e o período da igreja. Existem profecias específicas para cada tempo desses. Então existem os últimos dias dos gentios, os últimos dias dos judeus, os últimos dias da igreja. Nem toda vez que você encontra os últimos dias, nós. É um período que nós estaremos dentro. É um período que nós iremos passar. Você tem que ver para qual tempo é, para qual povo é. É empreender que existem profecias para cada um dos três povos: judeu, judeus e... Então existe algo na Bíblia conhecido como os tempos dos gentios. Observe o que Jesus diz aqui em Lucas capítulo 20. Diz: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Se você olhar esse texto com atenção, você observar bem para esse texto, olha o que diz aqui, ó.
até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Porque aqui que, no momento que Jesus falou isso, o povo judeu, eles eram praticamente humilhados e escravizados por Roma, que é um povo gentil, no qual invadiu a terra, tomou deles, e na Jesus disse a eles que eles não ficariam livres dos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Ou seja, os tempos dos gentios existem um fim. E Jesus está completa esses dias. Vocês serão por ele. Os dos gentios. Existem os últimos dias desse tempo. Como também existe o início da igreja, haverá os últimos dias da igreja. E estamos vivendo os últimos dias da igreja. Quando o tempo da igreja acabar aqui, que ela for arrebatada, aí dará início. Nós não sabemos quando, mas dará início os últimos dias dos gentios e os últimos dias dos judeus, simultaneamente. É por isso que é uma base importante. Não adianta você querer ser um especialista nos últimos dias sem compreender esses tempos dos judeus e os tempos dos gentios. Então, esse tempo dos gentios, nós encontramos lá no livro de Daniel. Quando Jesus falou até que o tempo dos gentios se complete, Jesus ele tinha o domínio desse contexto de Daniel. Porque em Daniel, no capítulo 2, nós encontramos uma imagem de uma estátua enorme. E essa estátua, ela é um tipo de calendário profético. Ela é um tipo de calendário do tempo dos gentios. Porque essa estátua, ela é nada mais, nada menos do que um calendário que mostra o início do tempo dos gentios, o desenvolvimento do tempo dos gentios e o fim desse tempo. Ou seja, os últimos dias ou o fim dos tempos dos gentios. Então, quando você encontra na Bíblia os últimos tempos, final dos tempos, você tem que ter atenção. Tempo de quê? Ou tempo de quem? Se você não fizer esse questionamento, você pode ir para um caminho errado. Porque pode ser o final do tempo dos gentios ou o final do tempo dos judeus, e aí você pode se confundir na narrativa bíblica. Apesar que vai ser simultaneamente ambos os tempos. Só estão aguardando o arrebatamento da igreja, a retirada, a disserção, ou seja, a apostasia da igreja, que é deixar essa terra, sair dela. Então vamos prestar atenção no seguinte, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, lá narra a história que Nabucodonosor ele teve um sonho, e esse sonho perturbou aquele rei, e perturbou ele, e ele queria saber, ele queria entender aquele sonho, e ninguém foi capaz de falar ele o sonho. Por quê? Porque os magos, os sábios de lá, queriam que ele dissesse o sonho, para depois eles darem a interpretação. Mas o rei não quis dizer. O rei falou o seguinte: vocês têm que dizer o sonho, e depois que relatar o sonho, interpretar o sonho. E aconteceu o quê? Ninguém conseguiu. Mas Daniel, um servo de Deus, foi capaz de dizer o que o rei sonhou e ainda dar a interpretação do sonho. E em Daniel, capítulo 2, versículo 28, nós encontramos a seguinte narrativa. É exatamente quando Daniel vai revelar para o rei o sonho. Ele diz aqui o seguinte, olha. Daniel, capítulo 2, verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Preste atenção. Nabucodonosor teve um sonho, estava perturbado com aquele sonho, e Daniel estava falando para o rei que o sonho que ele teve era algo sobre os últimos dias. Estamos no contexto dos últimos dias.
Aí diz, olha, o teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os pensamentos sobre o que haveria de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Tu, ó rei, na minha visão olhastes, e eis uma grande estátua. Ou seja, Daniel começou a revelar o sonho do rei. Ele disse, você sonhou com uma estátua enorme. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro, os peitos, os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E depois foi lançado uma pedra, sem auxílio de mãos, que feria aquela estátua nos pés. E ao ferir aquela estátua nos pés, aquela pedra esmiuçou os pés de ferro misturado com barro, as pernas de ferro, o ventre e os quadris de bronze, o peito e os braços de prata e a cabeça de ouro. Tudo foi esmiuçada quando a pedra acertou a estátua. Esse foi o sonho, isso foi que o rei sonhou. Aí no capítulo 2 ainda, versículo 36 ao versículo 40, Daniel passa a dar a interpretação do sonho. Veja o seguinte, nos versículos anteriores, Daniel disse ao rei que o sonho que ele teve da estátua, o sonho da estátua que ele teve, aquela estátua coberta por metais, era uma visão dos últimos dias, era uma revelação dos últimos dias. E a gente lê essa história e diz que negócio difícil de entender, que negócio complicado, uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, parte de bronze, parte de ferro, ferro com barro, que negócio é esse? Como é que a gente compreende um negócio desse? A própria Bíblia explica a Bíblia. Então no capítulo 2, do verso 36 a 40, Daniel começa agora a dar a interpretação do sonho. Que interpretação é essa? Verso 36 diz, ele fala, este é o sonho, né? A grande estátua que o rei sonhou, ali ele tinha terminado já de dar a revelação do sonho. Qual era o sonho? A grande estátua. Ele diz, no verso 36, este é o sonho, ou seja, a estátua é o sonho. Agora diremos ao rei a sua interpretação. A interpretação de quê? Do sonho. Qual foi o sonho? A estátua. Aí ele diz no verso 37, tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo, do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Aí diz, tu és cabeça de ouro. Ou seja, o que é que Daniel está falando? Que o sonho do rei, que era a estátua, o sonho dele, que é a estátua, que era algo do futuro, do que estava por vir, acerca dos últimos dias, a estátua. Dessa estátua, tu és a cabeça de ouro, ou seja, a cabeça de ouro é você, rei. Então veja que já começa a dar uma clareza. Essa estátua não é tão complexa, não é tão complexa assim. Porque a estátua é uma revelação futura dos últimos dias. E dessa estátua que tem a cabeça de ouro, Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Aqui já é a interpretação do sonho. No versículo 39, diz o seguinte: depois de ti, se levantará outro reino. Cabeça de ouro era um reino, um império. Depois desse reino, desse império, vai vir um outro reino. Verso 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra.
Verso 40 diz: e haverá um quarto reino, forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiuçará. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Aí ele continua no verso 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Verso 45. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Está vendo aqui? O grande Deus faz saber ao rei por meio da estátua, o grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, o sonho, que é a estátua, não é nada mais, nada menos do que um sonho profético falando do futuro. E pelo que entendemos aí, cada parte da estátua é um reino, é um império. E essa é a revelação do sonho. Então, na própria Bíblia, nós encontramos, vamos um pouco para cá, para acompanhar. Porque a própria Bíblia diz o quê? Tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro nada mais era do que o próprio reino de Nabucodonosor. Aí diz que depois dele haveria um outro reino. Então, pela Bíblia nós já sabemos, pela própria Bíblia nós já sabemos os dois primeiros reinos. Porque a estátua, ela diz respeito a reinos. E a cabeça de ouro, a própria Bíblia diz que era Nabucodonosor. A própria cabeça de ouro diz que era Nabucodonosor. E o segundo reino que iria vir, que não foi dito quem era, mas ainda nos tempos da Bíblia nós podemos ver, que quando Nabucodonosor foi derrotado, quem assumiu o poder, o governo ali, e passou a dominar sobre o povo judeu, foram os medos e os persas, reino gentílico, os gentios. Nabucodonosor, um rei gentil, tendo domínio sobre o povo de Deus, e depois os medos e os persas em uma aliança, derrotaram Nabucodonosor, tomaram posse da terra e correspondia à segunda parte da estátua. Então a estátua, ela representa o quê? Reinos. O primeiro reino da Babilônia, Nabucodonosor. Nos tempos bíblicos ainda acompanhamos o segundo, que foi os medos e os persas. E pela história, a história está aí para nos mostrar, depois dos medos e os persas, quem foram os outros reinos que vieram. E pela história nós podemos ver que a parte de bronze diz respeito ao Império Grego, Alexandre o Grande, que dominou quase o mundo todo. Ou podemos dizer que dominou o mundo conhecido da época. É o terceiro império. E as pernas de ferro, que é o quarto reino, o quarto império,
Nós entendemos e compreendemos por ser o Império Romano, que era um império que estava no tempo de Cristo ali. Ainda no tempo de Cristo, os romanos estavam governando ali o povo judeu, subjugando o povo judeu. E foi nesse período que Jesus disse, até que se completem os tempos dos gentios. Ou seja, ainda estava acontecendo os tempos dos gentios. E foi no período de Roma ainda que Jesus falou sobre o domínio dos gentios sobre os judeus, que é o tempo. O que é o tempo dos gentios? É o período no qual os judeus são subjugados aos gentios. Como foi com Nabucodonosor, como foi com os medos e os persas lá, com a aliança deles, como foi com Alexandre o Grande, como foi com Roma, que dominou todo mundo conhecido da época. Os romanos e Alexandre o Grande. E depois do quarto, vira o quinto. E o quinto, que é os pés de ferro misturado com barro, é simplesmente o reinado do anticristo. Ou seja, depois de Roma, era para ter vindo o anticristo. Era para o anticristo ter surgido, era para ele ter aparecido. Por isso que você vê a Bíblia falando, filho, já é a última hora, aí depois João começa a falar, os apóstolos na época começavam a falar sobre anticristos. Porque o anticristo era para surgir naquela época, ele não surgiu. Porque surgiu um povo diferente, que foi a igreja. E a igreja, ela impede que o anticristo se manifeste. Somente quando a igreja sair, é que os pés de ferro podem vir. Então, e não terminou, ainda ficou faltando um reino. Que reino é esse? A pedra que é lançada, isso simboliza o reino milenar de Jesus Cristo. Então, diz lá que a pedra, ela é lançada e fere a estátua nos pés e esmiuça toda aquela estátua. Então, amados, não é muito difícil de compreender essa passagem de Daniel capítulo 2. Porque o sonho de Nabucodonosor é um sonho profético que revela os últimos dias, revelava o futuro. E nós podemos acompanhar por meio da palavra de Deus e por meio da própria história o cumprimento dessa profecia que se cumpriu. O primeiro reino, o segundo, o terceiro, o quarto, mas o quinto, que é os pés de ferro misturados com barro, não se cumpriu. Mas como as outras partes da estátua se cumpriu, esse vai se cumprir também. E o último que virá é a pedra, que é o quê? O reino milenar, quando Jesus volta com a igreja. Ou seja, a igreja sai para poder o anticristo chegar. O anticristo é o rei que vai ter uma aliança, ferro misturado com barro, um tipo de casamento, uma aliança, para ter o seu governo, para ter o seu império, para ter o seu reino. E esse reino, a Bíblia diz que ele irá durar por 7 anos. No final desses 7 anos, Jesus volta com a igreja, que é justamente a pedra, vindo derrotar o anticristo, derrotar a besta, e ali estabelecer o reino milenar. Porque na visão, diz que quando a pedra vinha e acertava a estátua nos pés, que esmiuçava aquela pedra, ela ia crescendo, se tornava uma grande rocha, ela tomava toda a terra. Isso é o simbolismo do reino milenar de Cristo, que vai tomar toda a terra. Então, essa estátua, ela mostra os tempos dos gentios, do início ao final. Quando foi que deu início do tempo dos gentios? Com a cabeça de ouro. E quando ela que dará início? Dará início lá nos pés de ferro misturado com barro, que é o reino do anticristo, que será derrotado na segunda vinda de Jesus. Então observa aqui o seguinte: para compreender os últimos dias, nós precisamos entender o tempo dos judeus, o tempo dos gentios e o tempo da igreja aqui na terra. Os últimos dias dos gentios, últimos dias da igreja, últimos dias dos judeus. Não é simplesmente pegar tudo que a Bíblia diz de últimos dias e sair interpretando tudo de bolo, como se fosse uma salada. Não é, tem que ter divisão, tem que entender pelo contexto, ler. Esse contexto está falando com quem? Com os judeus? Esse contexto está falando com quem? Com os gentios? Está falando com a igreja?
E o tempo dos gentios e o tempo dos judeus só irão se completar, só dará início os últimos dias deles, ou seja, os tempos dos gentios ainda não deu início o fim. Os tempos dos judeus também não deu o início do fim deles. Só quando a igreja for arrebatada, e nós não sabemos se com um mês, com uma semana, com 30 dias, com um ano, quantos anos, vai surgir a besta do Apocalipse, para assim, quando a besta surgir, o anticristo surgir, é que dará início os últimos dias dos gentios e os últimos dias dos judeus, só assim. Então, o que garante que nós não estamos vivendo o que está lá em Apocalipse, os selos, as trombetas, as taças, é que ainda não aconteceu o arrebatamento. Então, nós somos o empecilho do anticristo, nós somos o empecilho do tempo dos gentios e do tempo dos judeus. Então, esse é o fundamento principal para estudarmos sobre os últimos dias. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver acerca do tempo dos judeus. Vamos compreender que tempo é esse. O que a Bíblia diz sobre o tempo dos judeus? Os tempos dos gentios teve um início, um desenvolvimento e um fim. Os tempos dos judeus também teve um início, tem um desenvolvimento e terá um fim. O tempo dos judeus teve um início, ou o tempo dos gentios teve um início, teve um desenvolvimento e terá o seu fim. Da mesma forma, o tempo dos judeus teve um início, teve o seu desenvolvimento e terá o seu fim. Então, o tempo dos gentios e o tempo dos judeus, eles vão se cumprirem simultaneamente dentro de 7 anos. Esses 7 anos são 7 anos de sinais, 7 anos que apontam para a segunda vinda de Jesus. Então, primeiro temos o arrebatamento da igreja e depois temos a segunda vinda de Cristo. Então, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade e vamos vamos pincelar um pouco mais, porque tudo isso é apenas uma pincelada. Nós não entramos a fundo, nós não entramos realmente a fundo, mas estamos um pouco superficial, dando pinceladas para trazer uma certa compreensão sobre os últimos dias. Então, amados, fique na paz do Senhor. E quando nós concluirmos esse assunto, temos a intenção de continuar com o nosso canal, mesmo quando acabar esse coronavírus, e encontrarem a vacina, que as coisas voltarem ao normal, nós pretendemos continuar com o nosso canal. Mas até lá, nós vamos usar dessa ferramenta também para levar o culto até você, levar a ministração até você. Então eu espero você no nosso próximo vídeo, que vai falar sobre os tempos dos judeus, e assim vamos continuar até chegar mais ou menos onde eu quero lançar o fundamento sobre esse tema, os últimos dias. Amém, amém? Então, amados, não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. Não esqueça de curtir o nosso vídeo. E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Não esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp para seus familiares e seus parentes.